Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar o assunto sobre coagulação, tá? Começando com homeostasia, mecanismos de coagulação sanguínea, regulação e participação de enzimas, tá pessoal? Então o que é homeostasia, tá? É um sistema então que presente principalmente no nosso sangue, tá? No sangue e nos vasos sanguíneos, para manter a fluidez do sangue no interior desses vasos, tá? Impedindo tanto, né, que ocorra uma hemorragia, que é o vazamento desse conteúdo presente dentro do vaso sanguíneo, né? Vazamento das células sanguíneas para fora dos vasos, e como uma trombose, como uma interrupção do fluxo desse fluido dentro dos vasos sanguíneos. Tanto a hemorragia como a trombose, ela é desvantajosa, né? Então, o nosso organismo ele vai ter mecanismo para ficar um equilíbrio, tá? Entre fluidez e entre impedimento de fluidez, né? Entre uma barreira de fluidez, tá? Justamente para ficar, né, essa balança entre hemorragia e trombose, ficar uma coisa equilibrada, para não acontecer nenhum nem outro, porque se pesa demais para a questão de fluidez, pode acontecer hemorragia, né? Pode acontecer um dano ali no vaso sanguíneo, uma ruptura no vaso sanguíneo, esse sangue vai começar a vazar e não vai parar. E se puxa a balança para o lado da trombose, então você vai ter então uma perpetuação ali de enzimas ali de cascata de sinalização que vai fazer criar as fibrinas, que são responsáveis então pela principal parte do estancamento, tá? E daí com isso você vai fazer com que o sangue pare de circular naquele vaso, podendo então levar a pessoa a ter um infarto ou algum outro problema, tá? Mortes de tecidos e afins, tá? Então nenhum nem outro é bom, tá? Tem que ter um equilíbrio ali, quando precisa balança um pouquinho mais para um, balança um pouquinho mais para o outro, mas sempre tendo em vista, o nosso organismo sempre vai buscar esse equilíbrio para manter a fluidez, tá? Então, as alterações, né, dessa hemostasia pode levar tanto a hemorragia como a trombose, que eu estava explicando, tá? Então, nós vamos ter mecanismos pró-coagulantes e mecanismos anticoagulantes. Quando a pessoa sofre, né, um probleminha ali de ruptura, alguma coisa assim, do vaso, vai entrar em funcionamento principalmente os mecanismos anticoagulantes, porque você quer estancar aquele sangramento. Agora, se você está tendo um problema de obstrução daquele vaso, vai entrar mecanismos de pró-coagulantes, para diminuir a obstrução, tá certo? Então, você vai ter então mecanismo para evitar o extravasamento de sangue para fora do leito vascular, e você vai ter mecanismo então de processo de desenvolvimento de coágulo, tá? Evitar o processo de desenvolvimento de coágulo no interior dos vasos sanguíneos, certo? Então, a hemostasia então vai ter várias células e mecanismos envolvidos na hemostasia, tá certo? Então você vai ter ali fatores dentro das paredes celulares, tá? Nas células endoteliais dos vasos sanguíneos, tá? Você vai ter elementos celulares circulantes que vai ajudar a manter, né, a hemostasia, que no caso são as plaquetas, que a principal função delas é isso, tá? Você vai ter proteínas plasmáticas, são proteínas presentes no plasma sanguíneo, então, como principalmente fatores de coagulação e anticoagulantes fisiológicos, para justamente você manter, caso precise coagular, caso precise anticoagular, você vai ter os dois sistemas ali para controlar, e sistema fibrinolítico, então, produção de fibrinas, então, que é o que mais ou menos ajuda ali no estancamento de uma hemorragia, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem a parede celular, tá? A pessoa sofreu um rompimento na parede celular, tá? Você, sofreu uma lesão na parede celular, começou a ter extravasamento celular. Vai ativar, então, a homeostasia primária, que vai ser a agregação de plaquetas, tá? E essa agregação de plaquetas, então, vai levar, tá, a uma série de cascatas de sinalização para começar, então, a coagulação sanguínea, que vai ser em relação à formação de trombina, tá? E formação de fibrinas ali que vão ajudar a estancar, vão criar tipo uma teia que vai ajudar a estancar esse sangramento, tá? A gente vai ver com calma esse processo, provavelmente eu vou dividir essa aula em dois, para não ficar uma coisa muito complexa e muito pesada, tá? Mas
Então, que nem eu estava explicando para vocês, em um processo de hemostasia, você vai ter então participação principalmente dos vasos sanguíneos e plaquetas, tá? Os vasos sanguíneos vão ter algumas sinalizações ali, vão ficar vasoconstritores, né? Eles vão tentar diminuir o fluxo sanguíneo naquela região, vai produzir uma série de fatores para justamente você ter a ativação do sistema de coagulação. Você vai ter fatores pró-coagulantes plasmáticos, tá? Aqui eu falei, né, o vaso sanguíneo também as plaquetas, né, pessoal? Que eu já tinha explicado também, as plaquetas são células presentes no sangue que são responsáveis, são uma das principais responsáveis pelo processo de coagulação, tá? Vai ter fatores procoagulantes plasmáticos, né, são proteínas plasmáticas que vão ativar uma série de uma cascata de sinalização, né? Você vai ver que uma vai ativar outra, que vai ativar outra, que vai ativar outra, que isso caracteriza uma cascata, tá? E agentes fibrinolíticos, tá? Também que vai fazer o quê? A formação de fibrinas ali naquela região, tá? A homeostasia primária, então, tá? Formação do trombo plaquetário. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter a formação, as plaquetas, elas vão fazer tipo um tampão naquela região ali que está acontecendo a lesão, tá? Depois que fez esse tampão, vai começar então a formação da fibrina, tá? Do coágulo fibrina, que é chamada de homeostasia secundária. Apesar de a gente estar falando separadamente, isso está acontecendo assim, ó, começa um, daí já começa o outro, tá? E um precisa do outro para funcionar. Então, aqui que nem eu estava explicando, aqui você tem, né, um vaso sanguíneo normal funcionando, né, com os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas ali, tudo bonitinho, tudo funcionando certinho, tá? Daí, do nada, acontece uma lesão no vaso sanguíneo, tá? Acontece uma lesão vascular, você tem um rompimento do vaso sanguíneo ali. Com o rompimento do vaso sanguíneo, você vai ter o quê? Você vai ter um extravasamento sanguíneo, tá? Então, você vai liberar células presentes dentro do conteúdo sanguíneo, dentro do conteúdo dos vasos sanguíneos, para fora, né, desse tecido aqui. O que não é, né, o que pode levar a acarretar uma série de fatores, né, pode acarretar uma série de problemas, tá? Aqui, pessoal, o vaso sanguíneo, ele já sabe que, assim, ó, deu ruim aqui, né, tá dando, né, tá vazando, não tá certo aqui o negócio. O que o vaso sanguíneo faz? Ele vai começar a fazer uma série de sinalização, tá? Que uma dessas sinalizações é o quê? Ele sinaliza para as plaquetas se aderirem a ela. Olha só como que começa aqui, ó. Começa a adesão plaquetária. As plaquetas começam a se aderir ao vaso sanguíneo, essa parte do vaso sanguíneo que está o quê? Está rompido, tá? Aqui, com essa agregação plaquetária, a gente forma o chamado tampão plaquetário. Tá? Aqui, então, é a parte primária da nossa sinalização, a nossa homeostasia primária, tá? Que é o quê? É justamente as plaquetas interagindo com os vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos fazendo a sinalização para as plaquetas também fazendo a sinalização, tá? E com isso eles fazem um tampão, tá? Para impedir com que o sangue continue continue vazando, tá? Tem esse vazamento extracelular. Extra-tecidual, na verdade, né? Extravazamento sanguíneo da vaso. Então, assim, a primeira parte, então, você tem a sinalização dos vasos sanguíneos para começar a ocorrer, então, essa adesão das plaquetas aqui. Essas adesões de plaquetas formam um tampão que começa já, então, a impedir o vazamento do material sanguíneo para fora dos vasos sanguíneos. Depois de feito, né, o tampão, são feita então a malha de fibrina, pessoal, tá? Que aqui então, que é o que? Essa malha de fibrina, ela acaba grudando, acaba juntando mais as plaquetas para formar uma rede para melhorar a sustentação desse tampão, tá? Melhorar a sustentação e a função desse tampão. Ele acaba ficando mais, como que eu poderia dizer? Fica melhor, tá? Ele acaba fazendo sua função melhor quando você faz esse tampão, porque você vai acabar grudando todas as plaquetas, né? É como pensa se você pegasse, tipo, você junta um monte de bolinha, tá? Num local, legal. Você vai fechar aquele local se você colocar de bolinha. Mas se você coloca, por exemplo, fio ligando essas bolinhas, eles ficam mais
presos, concordam comigo? A função de tampão vai funcionar melhor, tá? É mais ou menos essa ideia, então, como funciona a malha de fibrina, tá? Que aqui, então, já é a parte secundária do processo, tá certo? Que é a produção dessa malha de fibrina, tá? Opa! Então, as plaquetas, então, elas vão servir de adesão, né? Vamos fazer a adesão, a agregação e plug hemostático, tá? Então, que nem eu falei para vocês, em relação à hemostasia, né? Quando você, por exemplo, tem a lesão e o vazamento de sangue, né? Do vazamento para fora dos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos, então, eles vão ter células endoteliais ali, então, que vão produzir substâncias, então, para você restringir o fluxo sanguíneo naquela região, tá? Porque quanto menos fluxo sanguíneo, menos vai vazar, tá? Então, você vai ter, em geral, uma vasoconstrição naquela região, tá? Ele vai produzir, então, ajudar a produzir fatores de coagulação, vai produzir, então, ajudar a ativação das plaquetas, os vasos sanguíneos, tá? E vai fazer o síntese do fator de von Willebrand, tá? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Grave esse nome, fator de von Willebrand, porque tanto os vasos sanguíneos como as plaquetas vão ativar esse fator, tá? Esse fator de von Willebrand, que ele ajuda em várias funções da coagulação, tá? Ele vai ajudar, então, na parte da adesão das plaquetas, ali junto com aos vasos, tá? E da agregação plaquetária, que as plaquetas ficaram tudo grudadinhas uma com a outra, e aí, além disso, vai ativar a cascata para a produção da fibrina também, tá? Ele vai ser responsável por transportar, se ligar a alguns fatores, tá? De ativação da fibrina, para justamente ativar a produção da fibrina. Mas a gente vai ver isso com calma depois. Claro, e também os vasos sanguíneos têm uma função anticoagulante, né? E fibrinolítica, tá? O que é isso? Chega um ponto que você tem o tampão já está funcionando, você já está cicatrizando, então você tem que desmanchar aquele tampão. Aí entra as funções anticoagulante e quebra da fibrina, tá? Que é a fibrinolítica, tá? Por quê? Porque senão você vai acabar podendo correr um risco de uma trombose, tá? Então, o seu organismo ele estanca quando tem que estancar. A partir do momento que você começa a ter uma regeneração do tecido do vaso sanguíneo ali, que já acaba fazendo por sua função, você começa a sinalização para parar de fazer o tampão, né? Para parar de segregar plaquetas ali, e o que já está segregado ali, as fibrinas que foram montadas ali, vão ser degradadas, vão ser quebradas pelo processo fibrinolítico, tá? Beleza, gente? Tá? Então, vasos sanguíneos, produção do colágeno, fator de von Willebrand, né? A síntese do fator de von Willebrand, fator tecidual, tá? Fibronectina e proteínas de adesão. Tudo isso o vaso sanguíneo vai estar fazendo, vai estar realizando durante a primeira etapa ali, a etapa onde você tem o rompimento do vaso, tá? E você tem, então, o vazamento do conteúdo, e com isso ele começa toda essa cascata de sinalização para começar a fazer o processo de coagulação. Eu vou pausar um pouquinho, pessoal.